Tá, esse vídeo vai ter muito som de fundo porque eu não consegui outro celular para isolar os ruídos de fundo e não tenho um microfone ainda. Então vamos ter que nos contentar com o vídeo assim mesmo. Olá, prazer, me chamo Kailane Sofia e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero contar um pouco dos meus favoritos de 2026. Eu separei algumas coisas que eu comprei e usei durante esse primeiro semestre do ano. Também temos músicas, filmes talvez não, mas algumas séries que eu gostei de assistir. Algumas de procedências bem duvidosas, mas eu trouxe aqui o máximo que eu pude reunir. Eu gostaria de fazer essa série pelo menos uma vez no mês, porém não vai rolar. Eu não sou o tipo de pessoa que assiste várias séries, por exemplo. Eu tô enrolando desde o início do mês para poder terminar 2 episódios de uma série, só para vocês terem essa pequena grande noção. Eu sou o tipo de pessoa que não assiste muita série, não assiste muito filme. Eu consumo mais música, eu acho que é o que eu mais consumo. Livros também, eu tô enrolando muito para poder terminar os que eu tenho dentro de casa, então não quero comprar nada de novo, coisas assim, porque vai ficar ali de canto e eu não vou terminar. Porém, uma meta para esse segundo semestre do ano é eu terminar pelo menos uns 3 livros. Pelo menos isso que eu quero fazer, né? Terminar uns 3 livros, ou quem sabe ler um livro por mês, que pra mim já é uma grande vitória. Quero assistir um pouquinho mais de série e tal. Eu sinto que eu venho deixando isso um pouco de lado ultimamente. Talvez não séries, mas filmes. Já que a gente tá falando sobre mídias, por que não começarmos pelos filmes e séries que eu assisti nesse primeiro semestre, já adiantando que não foram muitos. Os meus favoritos, eu assisti alguns, foram mais do que esses 3 que eu coloquei aqui, porém os meus 3 favoritos desse primeiro semestre com certeza foram Sosou no Freire, um anime que conta a história de uma elfa depois de toda aquela jornada do herói, o que eu gostei bastante porque eu já estava um pouco cansada de jornadas do herói, e aí veio esse anime e nos trouxe a perspectiva de depois da jornada do herói, sabe? Ele já tá entre nós há um bom tempo, porém eu tinha parado de assistir anime, então o primeiro que eu assisti logo depois dessa minha pequena pausa foi Sosou no Freire. E assim, eu me apaixonei muito pela história. Eu não vou contar spoilers aqui, porque, né, possa ser que tenha gente que nunca assistiu, mas em resumo é a história de uma maga, uma elfa maga, que fazia parte do grupo de heróis, o famoso grupo do herói, e entraram em uma jornada para derrotar o rei demônio, e quando eles conseguem derrotar, eles voltam pro reino, e aí a gente vai ter toda a história através do que acontece depois, né? Porque a gente tá falando de uma elfa, um ser semi-imortal, né? Porque eles não morrem de velhice, e é bem legal ver tudo isso, né? Porque a gente vê o crescimento da Freire, como ela enxerga o tempo de uma forma totalmente diferente, e então quando o herói finalmente morre, ela percebe que não aproveitou o tempo necessário com ele, porque ela simplesmente não entendia a diferença que é o tempo para um ser humano e o tempo para um elfo, que pode viver por milhões e milhões de anos. E é bonito ver a relação dela com os seres humanos a partir disso. E a história vai narrando a jornada dela até o além, né? Que seria, no caso, o céu, onde ela quer reencontrar o herói e falar sobre os seus sentimentos, o que ela aprendeu. A segunda coisa que eu assisti e que eu gostei muito, que dividiu opiniões,
foi um dorama, e especificamente o dorama da Jisoo, do Blackpink. Pode ser um pouquinho que ela seja a minha bias do grupo, porém, assim, eu tava de olho nesse dorama desde quando foi anunciado, e quando eu assisti, eu simplesmente gostei muito. Muita gente ficou dividida porque achou que a história não tinha nada com nada, era muito rasa, ou tipo, não vi tanta crítica à atuação da Jisoo, o que realmente é uma surpresa. A Jisoo, ela atua muito bem. Esse não é o primeiro trabalho dela, né? Eu acho que é o terceiro em que ela é protagonista principal. A gente tem Snowdrop, o outro lá dos Newtopia, é Newtopia o nome? Não lembro, o lá dos zumbis, e esse agora em que ela é a protagonista principal. Então a gente já tem uma noção de como é os trabalhos dela, sem falar também das participações que ela faz aqui e ali, o que é bem interessante. Eu gostei desse dorama por um pequeno grande fator, é que ele me lembra muito os doramas de uns 7 anos atrás, que foi quando eu comecei a assistir de fato. Por incrível que pareça, esse dorama me lembra muito essa época que eu comecei a assistir, pelo menos o desenvolvimento, né, do romance e tudo mais, me lembra muito dessa época, que eram histórias rápidas, fofinhas, que eu ainda considero Snowdrop o melhor dorama que a Jisoo fez até agora. Inclusive eu assisti aquele dos zumbis, e aí só me fez um reforço do porque eu não gosto de história com zumbis, porque eu acho horrorosas. O desenvolvimento dos personagens estão bem legais, estão ok. Eu realmente espero que ela faça uma super produção futuramente, não em questão de dinheiro, por assim dizer, porque esse Namorado por Assinatura foi uma super produção quando a gente fala no cast, não é? Porque foram vários atores super requisitados. O Jay Park tava lá, o deputado figurino, né? Que a Dior cedeu vários e vários vestidos para Jisoo fazer esse dorama, mas assim, não foi o melhor dorama que eu já vi na minha vida, porém foi um dorama assim que aqueceu meu coração, que me fez relembrar as minhas origens, né? E eu fiquei muito feliz. Para fechar a parte das mídias, outra coisa que eu assisti foi 56 dias. E esse aqui também é outra coisa que divide muitas opiniões mesmo, porque a história não é uau, meu Deus, uma super história. Eu assisti mais por conta dos atores, né? A gente teve a Dove Cameron, uma paixão minha, e esqueci o nome dele, que era da Nickelodeon. Então foi um crossover ali muito louco dessas duas figuras em uma série, sabe? Uma coisa que me impressionou mais ainda é que eu tava procurando resenhas dessa série pra ver, né, que não foi só eu que tive alguns certos pensamentos ali, e de fato eu descobri que tem um livro e que a série mudou muita coisa do livro. Eu acho que o que mais me agradou na série, que me fez colocar ela aqui entre os favoritos, foi o mistério, porque de fato fica assim uma coisa, ui, o que tá acontecendo aqui, o que é que vai rolar e tal. Inclusive eu vi uma menina falando que achou muito clichê o resultado e tudo mais. Porém, quando eu vi uma moça comparando a série com o livro, eu fiquei tipo, cara, se eles tivessem feito isso na série, ia ser assim, perfeita, sabe? Se eles tivessem seguido fielmente o que tava no livro, ia ser assim, muito bom. Acho que são 2 pontos negativos que essa série me deixou, foi os investigadores. Pra quem assistiu, os investigadores são chatos, são insuportáveis. Inclusive, eu recomendo até pular, se você nunca assistiu e tá indo assistir pela primeira vez. Pode pular a parte dos investigadores, não fazem nenhum tipo de diferença pro enredo principal.
E a outra coisa que me deixou um pouquinho chateada foi o final. Como eu falei, tem todo lá o mistério, a gente fica se perguntando, meu Deus, quem é ali na banheira? O enredo da história em si é bem legal e tudo mais. Porém, o final, eu acho que eu tinha um pressentimento de que realmente ia acontecer o que eu achava que ia acontecer. Porém, quando chegou o final e eu descobri que era outra coisa, eu fiquei um pouco chateada. Porém, quando eu fui ver que o livro é uma história totalmente diferente, eu peguei e fiquei tipo, cara, por que não colocaram isso? Ia ser muito melhor, ia estar uma coisa muito mais coesa do que o final que eles quiseram colocar na série. Então, tipo assim, se a gente for focar só no casal principal, que realmente é o foco, a série, assim, é boa. O desenvolvimento deles também é legal, entre aspas, porque é um pouco controverso ali, é um pouco tipo... Agora, ainda falando sobre mídias, eu gostaria de falar sobre as músicas. A primeira música é de um trio que eu descobri esse ano. Na verdade, foi esse ano? Foi. Eu descobri esse trio ainda no início desse ano e eu fiquei assim, super, hiper, mega apaixonada por elas, que é o Say No. E a música que eu mais gostei do Say No foi Supermarket. A música mais promovida delas até então. Eu gostei bastante, principalmente porque eu sou um pouquinho tendenciosa ali pro R&B. A próxima música já é um pouco mais assim, que realmente tocou um pouquinho em mim, que foi We'll Never Date, que é uma música do Somber, tocou em mim muito lá dentro, sabe? Eu fiquei tipo, cara. Música também que eu fiquei super apaixonada com Fé dos Santos Bravos. É um EP inteiro deles, eu gostei. Eu só vi todas as músicas do EP. Uma música muito gostosa, muito, sabe? Dá pra ver principalmente a evolução dos meninos, que é uma coisa que eu vi muita gente comentando na época que eles foram estrear e tal, do programa. E aí quando você vê essa música, você consegue sentir ali uma evolução, uma emoção. E, inclusive, em um dos reacts que eu tava assistindo deles, um dos apresentadores comentou que essa música parece muito uma música de filme. E quando eu vi isso, eu peguei e disse: é isso, realmente parece uma música de filme. E agora eu preciso que tenha um filme com essa música, de tão gostosinha que ela é. Tipo, falando em grupos masculinos, por que não falar deles? Os queridinhos que finalmente voltaram depois de 2 anos em ato. BTS. Esse álbum novo deles está assim, um primor. Eu gostei muito de pelo menos a maioria das músicas ali. A favorita do álbum é Tendom. Eita, peraí, que agora eu vou ter que ler aqui pra ver se eu consigo pronunciar certo. That don't know about what's. Tô xingando todo mundo aqui. Pra dizer exatamente o porquê eu gostei dessa música, talvez seja a vibe dela e tudo mais. Inclusive, eu fiquei até surpresa que eu gostei mais dessa música do que a faixa título, eu acho que a faixa título é Body to Body,
E para fechar as músicas, outro lançamento também maravilhoso que a gente teve esse ano, que foi Deus Existe, da Anitta. Com certeza foi a minha favorita do Equilíbrio, parte 1, porque eu acabei de descobrir que ela vai lançar um parte 2. Agora a gente vai falar um pouquinho mais de produtos e itens que eu fui comprando ao longo do ano, começando pelas aquisições. Essas botas aqui maravilhosas que eu comprei no Estúdio Z. Eu comprei essas botas logo quando eu consegui o estágio. Eu não mostrei nem nada no vlog que eu fiz quando eu tava trabalhando. Eu fui comprar essas botas. Eu tava sem muitos sapatos formais e tudo mais para poder trabalhar. E na época tava chovendo bastante. Então eu pensei, o que seria legal? Aí eu peguei e pensei, eu tô precisando de uma bota. Eu tinha uma bota ali nas minhas listas de desejos. E fui no shopping e comprei essas belíssimas botas, ó. Eles têm um biquinho aqui um pouquinho quadrado. O salto não é muito alto, é uma bota de cano baixo. E assim, perfeitas. Elas foram comigo para vários lugares. Eu subi e desci com essas botas quando eu tava trabalhando. Então assim, elas foram uma aquisição muito querida para mim. Hoje tem outro sapato que vai tomar o lugar delas, porém foram os meus maiores amores. Ainda sobre calçados, nós temos essas sandálias tamanquinas, que também foram do Estúdio Z, da linha Gabriela deles. Esses tamancos eu comprei eles durante a época ali de fim de ano e usei bastante, não vou mentir. Eu subo e desço até os dias de hoje com esses tamancos. Acho que eu vou ir com o tamanquinho, sabe? Inclusive já estão até podres, encardidos, preciso estar lavando. Então, para tudo quanto era canto, eu estava indo com esses tamancos. Foram, assim, minha paixão de todo esse início de ano. Provavelmente vai seguir comigo até o final do ano, se eu não adquirir outra sandália no lugar dela, subindo e descendo. Ainda sobre aquisições, por que não mostrar os meus anéis? Eu comprei vários anéis quando eu comecei a procurar coisinhas assim pra usar, sabe? E assim, apaixonadíssima. Eu já tinha alguns em casa, porém eu sempre me perguntava se dava para eu comprar mais. E aí eu fui comprando. Aí toda vez quando eu recebia meu salário, eu comprava 2 de cada. Um prata e um dourado. E aí eu tô com esses aqui até o momento. Como eu estou desempregada, não posso comprar outros tão cedo, mas eram os meus favoritos, inclusive. Eles são lá da Tutti Bijus. Não sei se tem em todas as cidades aqui do Brasil ou se é uma loja exclusiva aqui de Salvador. Mas é uma loja que vende muitas peças folheadas e bijuterias também. Creio eu que a maioria desses anéis aqui de fato sejam folheados, principalmente esses assim, dourados, eu creio que seja folheados. E eles têm uma qualidade muito boa. Eu já tenho alguns desses anéis aqui há pelo menos uns 5 meses, 6 meses, e nenhum deles ficou escuro ou coisas assim do tipo. Então valeu super a pena. Eu comprei corrente também, brinco, muitas coisas eu comprei lá. E para finalizar essa parte de aquisições, a minha calça favorita do momento, com certeza a peça de roupa favorita no momento, ela foi uma recebido lá da Pangeia, ó. Essa calça vai comigo pra tudo quanto é lugar. Gente, não tem um lugar assim que eu não pense em
colocar essa calça pra usar. Essa aqui é a calça TED da Pangeia. Eu peguei a preta, ó, que é nessa lavagem marmorizada. Eu tive que fazer a bainha porque eu tenho 1,50 m e ela acabou ficando um pouco grande demais, mesmo usando salto, então tive que fazer a bainha dela. Mas ela, assim, é perfeita, um material maravilhoso. E eu não tô falando isso só porque ela tá sendo a patrocinadora desse vídeo, não, gente. Eu tenho um vídeo do recebido dessa calça aqui também. Maravilhosa. O tecido dela é um tecido de boa qualidade, gente. É perfeita pra mim. Eu usei ela pra ir trabalhar, pra ir pra faculdade, às vezes pra sair mesmo. Nesse último vlog que saiu, que eu fui dar uma volta com minhas amigas no shopping, eu usei essa calça. O material, ela é 100% de algodão, então não tem essa preocupação de dar alergia ou coisa do tipo. E ela realmente é de boa qualidade. Tem outras cores também, outros modelos, quer dizer, eu não lembro se ainda está disponível essa calça aqui no tom vermelho, mas eu lembro que tinha marrom e recentemente eu vi no tom branco também. Então eu vou estar deixando aí embaixo na descrição o link direto pro site. Entrando lá, vocês podem estar escolhendo qualquer peça e colocando meu cupom CAISOFIA10, você garante 10% de desconto na sua compra inteira. Vai lá, aproveita bastante, são peças lindíssimas, de boa qualidade. E aproveitem bem esse cupom, junto com as maravilhosidades que tem no site. Bom, nem só de itens se mantém uma beleza, então a gente vai falar um pouquinho também dos itens de autocuidado, os meus favoritos até então, no presente momento. Eu vou estar falando de dois que já tem, assim, bom tempo já que eu uso, que eu sempre tô recomendando, pelo menos lá no Instagram, eu tô sempre recomendando esses dois itens, que é esse gel de limpeza da Principia. Eu uso o GL1, que é o mais indicado para o meu tipo de pele, uma pele mista, que tem tendências a acne. Eu uso esse aqui, que é o verdinho. A gente tem também o GL2, que é o azulzinho, e o GL3, que é o roxo. Eu já usei o GL, porém não foi tão legal assim na minha pele. Para oleosidade, acne, poros dilatados, textura irregular e perda de viço. Tá aqui a minha recomendação Principia. Vocês podem ir no site ou até mesmo na Shopee você consegue achar. Eu recomendo comprar mais pela Shopee porque sempre tem uma promoção ou outra, principalmente você comprando ele com o protetor solar ou algum tipo de sérum, sempre tem uma promoção dessas, então eu super recomendo ir lá na Shopee para comprar. E você também pode escolher qual melhor se encaixa pro seu tipo de pele, mista, oleosa ou talvez um pouco mais seca. E aí também na skincare eu tenho esse creme aqui, que eu acho que já tá comigo há uns 2 anos. Já tá comigo há uns 2 anos já, que é o Nivea Facial 7 in 1 Beleza Radiante. Assim, é o creme que foi a minha salvação. Eu coloquei na minha cabeça que eu não vou ficar sempre trocando de produto quando um acabar. Eu tinha muito esse costume de tipo, usei um creme, acabou, vou pegar outro para experimentar. Aí acabava que o outro me dava espinhas. Isso não era legal, e então eu comecei a usar unicamente só o Nivea. Na realidade eu comecei usando 2 Niveas diferentes, que foi uma edição limitada, um de pêssego e outro de romã, porém esses dois não deram legal na minha pele, então eu comecei a usar esse daqui, que foi o Beleza Radiante, e simplesmente
deu o match perfeito, principalmente porque ele é desenvolvido principalmente para peles negras, então foi assim, o match perfeito comigo, ele, e eu uso desde então. Eu acho que já tem 2 anos que eu uso esse creme e nunca tive nenhuma queixa. As principais promessas dele é a redução de aparência de marcas escurecidas, controla a oleosidade, uniformiza o tom, ilumina, hidrata e tem proteção UVA UVB e tem um efeito mate. Então eu vou vir aqui para um item que eu sinceramente gostei muito de usar, que foi o Listerine de melancia. Eu comprei ele quando eu comecei a trabalhar, voltei a trabalhar na realidade, e aí eu precisava montar de novo um kitzinho ali de coisas para eu deixar na bolsa para eu fazer minha higiene ao longo do dia. Como quando eu estava no meu outro trabalho, eu saía de casa e ia direto para o trabalho. Eu não necessariamente precisava fazer isso por lá, porque eu era só na parte do fechamento. Então eu já saía de casa tomada banho, dentes escovados, cheirosa e tudo mais. Porém, depois que eu comecei, quando eu voltei a estudar e comecei o estágio também, eu precisava ter alguma coisa ali para eu poder fazer essa manutenção ao longo do dia, e um dos meus achados favoritos foi esse Listerine de melancia. Eu já tinha visto gente falando dele, porém eu peguei e fiquei tipo, gente, pra quê? É só comprar o Listerine normal. E por incrível que pareça, não, eu gostei bem mais de usar ele do que só o Listerine normal. Ele fica com um gostinho a mais assim na boca, sabe? Do que o outro. Tipo, vai trazer aquela refrescância, não vai substituir uma boa escova e uma pasta de dente, não vai. Porém, foi assim, um achadinho maravilhoso. E aí, vamos para a parte do cabelo. Eu vou abrir aqui uma homenagem ao Saluline Definição Natural. Eu já não tenho mais ele, acabou, infelizmente. Porém, eu gostei muito de usar ele. Eu senti que realmente é tudo aquilo que o pessoal tava falando nos comentários, nas resenhas, que ele realmente define o DFT, dura por bastante tempo, e sem contar o cheiro. Gente, o cheiro tanto do creme quanto do óleo. Eu acho que o óleo era mais cheiroso do que o creme em si. E eu lembro, meu Deus do céu, eu lembro que eu fui num date e eu tinha acabado de lavar o cabelo e eu usei tanto o creme quanto o óleo. Ai, tipo, pra mim é um grande elogio quando a pessoa fala que eu tô cheirosa. E quando ele falou, nossa, seu cabelo tá tão cheiroso, um acerto muito grande esse creme. Eu sabia estar recomendando aqui, ó, que foi um bom favorito meu, que foi essa gelatina aqui, super fixação, também da Celluline. Dá pra ver aqui que eu uso bastante Celluline, mas eu uso outros cremes também, de outras marcas, tá bom, gente? É só que realmente a Celluline é a que melhor se dá bem no meu cabelo, e experimentei, realmente gostei muito dela. Inclusive eu passei ela aqui, ó, no meu cabelo, dá pra ver que tá bem fixado, principalmente comigo, que eu tenho muitos cabelos quebrados aqui na frente. Sobre maquiagem, eu tenho esses 2 corretivos aqui, que foram corretivos que eu comprei no início do ano. Inclusive, esse daqui já tá até acabando, esse daqui eu comprei um pouquinho depois, né? Porque esse aqui começou a acabar, aí eu fiquei, peraí, eu preciso de outro. Aí eu vim aqui e comprei esse, que é o Skin Push da Bruna Tavares e o Super Fixo da Ruby Kisses. Eu sou super apaixonada nesses dois corretivos. Eles têm uma pegada assim muito boa, uma boa cobertura, um bom rendimento também, sabe? Um pouquinho deles você já consegue espalhar por uma grande região do rosto. E assim, foram perfeitos para mim. O Skin Push, ele tem uma
aveludado, ele é um pouco mais aveludado, enquanto o Superfixo ele já é um pouco mais mate. Ele é semi-mate, então ele já é um pouco mais mate do que o da Bruna, porém os dois entregaram uma boa cobertura e um bom acabamento também. O item da lista é o Chocofan da Fenza. Tipo, gente, que gloss é esse? Ele tem um cheiro maravilhoso de chocolate, sem falar também o gosto. Tipo, eu acho que eu comi mais esse batom do que só passei ele, sabe? Porque era eu passar ele na boca, eu já tava assim com a língua. De tão gostoso que ele é. O acabamento dele muito bonito. Inclusive, eu fiz um vídeo fazendo um comparativo dele com o gloss de brigadeiro da Mari Maria. E eu achei os dois um pouco parecidos. O da Mari eu achei mais grossinho e com um tom um pouco mais quente, enquanto o Chocofan ele é um pouco mais leve, tem gosto e a cor é um pouco mais fria. Tipo, foi essa a principal coisa que eu notei. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar um like, se inscrever e comentar aí o que é que vocês acharam. Sugestões de vídeos também são sempre bem-vindas. Como eu tô em uma fase de crescimento, eu tô aceitando bastante sugestões, gente. E também não se esquece de ir lá na Pangeia e usar o meu cupom CASOFIA10 para 10% de descontos para adquirir várias roupas lindíssimas. Um beijo e até o vídeo que vem.